Bem, boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas à República nas Ruas. Agora a nossa programação de hoje começa com o professor Luiz Antônio Simas, depois das 3h30, 3h40, a gente recebe a Maria Ribeiro também. Avisando para quem veio e vai ficar para a palestra da Dona Conceição Evaristo, a fila será formada para o lado de cá, às 4. Então, quem for para lá já vai para a fila, né? E a gente está muito feliz em celebrar a rua, celebrar as ruas, nessa festa literária, que é uma festa que deve ser de rua e é de rua, a cidade está animada. Começar com uma salva de palmas para o Simas, que ganhou o samba do Estácio ontem. Tem festa no Morro de São Carlos, o Simas está aqui. E aí, Simas? Alô, alô. Boa tarde. Pois é, rapaz, eu tô... Tá dando pra ouvir bem, não? Dá pra sentar aí, o rapaz... Ô, minha gente, olha só, o Chico, eu não sei você, mas eu sou um sujeito relativamente bem acostumado a dar aula na rua, hein? Vamos ficar em pé, então. Ó, porque eu já... Vamos ficar em pé. Eu já... Olha, que eu pense aqui, nos últimos 20 anos, eu já dei aula em botequim, vários, em coreto, em cemitério, em quadra de escola de samba, na zona do Meretrício, do Rio de Janeiro, Sempre na rua. Já dei aula na rua. Tem muito mais lugar, é impressionante. A rua, terreiro de macumba, muita, né? Já fiz uma porção de coisa. Então, essa ocupação da rua, Chico, ela é um elemento fundamental mesmo para a gente construir, de certa maneira, cidades mais generosas, né? Agora, a rua é surpreendente. Eu estava lembrando aqui, para a gente começar o papo, a rua te deixa em situações, digamos, às vezes inusitadas. Eu me lembrei aqui, vendo o pessoal, que uma vez eu estava dando uma aula, foi lá, Vila Mimosa. E essas aulas, na verdade, eram resultado de uma aproximação nossa. Eu era ligado, na época existia, não existe mais, mas todo mundo é amigo até hoje, a um coletivo da Zona Norte do Rio de Janeiro chamado Norte Comum. Eu sou um morador da Zona Norte do Rio de Janeiro que sou obrigado a confessar que não gosto de sair da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu me sinto meio exilado. Eu cruzo Rebouças, me dá uma sensação de exílio terrível. E aí o Norte Comum era uma garotada do Estácio, do Rio Comprido, da Tijuca, do Meier, de Água Santa, de Caxambi, Quintino, todo mundo que queria fazer as coisas na Zona Norte. E a gente começou a fazer uma série de coisas, foram 3 anos, projeto chamado Ágoras Cariocas, que é baseado num texto de um livro meu antigo chamado Pedrinhas Miudinhas. Mas a rua te coloca diante de fatos inusitados. Lá na Mimosa, por exemplo, a aula foi 8 horas da manhã, porque ela foi, evidentemente, acordada, né? Foi um acordo que a gente fez com as trabalhadoras da Mimosa, e que queriam que fosse essa hora que era acessível para elas. E aí eu estava falando alguma coisa de Niterói, rapaz, aí aproximou-se um cidadão com um bafo contundente, né? Virou-se para mim e falou o seguinte: se tu falar mal de Niterói, eu te mato. E ele efetivamente estava armado. E aí eu me lembro que eu virei para ele e falei: não só não vou falar mal, como vou cantar com você um samba para Niterói. Aí cantei um do Wilson Batista: eu não sou daqui, eu sou de Niterói. A rua tem disso. Enfim, é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E já que você começou falando de rua e falando de samba, para celebrar a sua vitória ontem no Estácio, a gente está numa festa de rua, numa cidade com ruas não tão confortáveis. Imagino que está sentado, ele deve estar mais confortável do que caminhar por aqui. Mas essa cidade é uma cidade que tem também um histórico, tanto de ruas, quanto de samba, de ocupação das ruas. A gente está no final, no porto de escoamento da Estrada Real. Sim. Perto de um vale de café. Como é que essas ruas aqui eram ocupadas? Assim? Ô Chico, tem uma coisa, eu gosto muito de um pensador que é tão do meu agrado que meu filho tem um nome em homenagem a ele, Walter Benjamin.
porque é Walter Benjamin e Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, né? Enfim. E o Benjamin dizia o seguinte, todo monumento da civilização é também um monumento à barbárie. E Paraty é um monumento à civilização e à barbárie. Porque isso que a gente acha uma beleza, o conforto, essas ruas, essa casa maravilhosa, isso é um testemunho do horror do processo de formação brasileiro. Paraty é um monumento ao horror que tem que ser transgredido em um monumento, de certa maneira, ao desafio da superação do horror. Isto aqui é um monumento ao horror, por quê? Porque nós estamos em ruas calçadas com pedras e em casas caiadas por mão de obra de gente que foi escravizada do lado de lá do Atlântico. Eu confesso para você que eu fico sempre um pouco desconfiado da excessiva exaltação ao charme das cidades históricas. Né? Tomar um vinho, comer um queijo. Porra, isso aqui é um monumento ao horror, gente. O Otávio Paz, um grande ensaísta mexicano, ele fala uma coisa sobre a América Latina que inclui o Brasil. Olha, o que nós temos é o horror. E o que a gente tem que tentar entender é o seguinte, diante do horror, a gente faz o que com ele? Né? Transgride o horror, vislumbra espanto, vislumbra a beleza, mas se a gente perde a referência do horror, que é um elemento constituinte da nossa história, complica um pouquinho. Agora, de certa maneira, essa Paraty, por outro lado, ela é uma Paraty que traz referências importantíssimas, por exemplo, de uma cultura caiçara, uma cultura ligada aos pescadores de Paraty, que eu não vou falar sobre ela por uma razão muito simples, porque quem pode falar sobre ela com contundência é o caiçara, é o pescador de Paraty. Traz referências de uma cultura portuguesa, presente, por exemplo, nas festas do Divino Espírito Santo, que é um marco de Paraty. As duas festas do Divino de referências mais antigas do Brasil são a de Paraty e de São João da Barra, no norte fluminense. Né? Então, de certa maneira, essa reorganização do sentido da vida a partir da festa, no fim das contas, eu acho que é o que interessa para a gente. Né? Isso é o elemento que eu acho contundente. Então, eu acho bacana a gente estar numa festa, uma festa que precisa refletir sobre o sentido que ela tem, Chico. Eu sempre gosto de falar uma coisa e falo até em programação oficial da Flip. A gente tem sempre que ter um cuidado para que um evento da cultura não seja engolido pela cultura do evento. Porque parece a mesma coisa, mas não é. Um evento da cultura... E isso aqui, eu ouvi outro dia dizerem, o professor Luiz Antônio Simas criou, eu não criei nada. Quem falava isso foi o meu querido amigo, mestre, referência absoluta, professor Joel Rufino dos Santos. Então o Joel, daquele jeito dele, né? O Joel foi o cara que me pegou pela mão, me conduziu e mandou eu estudar essas coisas todas. Eu tinha terminado uma dissertação de mestrado sobre o Marechal Floriano Peixoto, e aí eu tive uma conversa com o Joel, que me deu, se alguém aqui conheceu o grande Joel Rufino dos Santos, ele era um sujeito muito cordial, né, de fala mansa e tal, o Joel foi meu condutor. E o Joel, para minha surpresa, um dia me convidou para participar de um evento Samba, Futebol e Educação. E aí, imagina, eu era um moleque, mas eu viajei pelo estado do Rio de Janeiro, era Joel, Ney Lopes, hoje meu amigo, parceiro querido, Zizinho, né, o craque da seleção de 50, Afonsinho, e o Joel depois falou comigo que me chamou para eu parar com aquela maluquice de estudar o Marechal Floriano Peixoto. E mandou eu estudar essas coisas aí. O Ney abençoou me chamando para trabalhar junto com ele, enfim, umas coisas que a gente fez. Mas eu acho que a gente está numa encruzilhada entre o horror e a transgressão do horror. O Brasil, aliás, é isso. Essa cidade, ela é tombada, é um patrimônio universal. E o que é tombado é o que a gente vê, são essas casas, são essas pedras, é aquilo que foi construído. É uma região também de aquilombamento, é uma região de uma força cultural intensíssima que não é tombada. Eu queria que você falasse, sim, mas sobre esse patrimônio material e imaterial que está aqui pelos ares, mas não está catalogado. Aí tu levantou uma bola perigosíssima.
Eu estava falando na Casa Calundu, porque é de um fraterno camarada, o pai Caio, que tem um terreiro de Umbanda de São Cristóvão e tal. E eu vou usar o que eu disse lá para falar sobre essa questão que você colocou para mim, Chico. Eu tinha escrito com o Ney Lopes um livro chamado Dicionário da História Social do Samba, que alguns aqui de repente conhecem. É um livro de um mestre, o Ney, e de um discípulo que durante 9 anos e tal trabalhou com ele e aprendeu. Nós fizemos juntos o dicionário e o Filosofias Africanas. A gente estava até falando sobre isso hoje, que eu bati um papo com o Ney lá na programação oficial. E eu me lembro, Chico, a tua pergunta cruza com o que me foi perguntado na Calundu. Me foi feita uma pergunta, porque aí o livro ganhou o Jabuti de Livro do Ano, de 2016. Está fazendo 10 anos do Jabuti de Livro do Ano do dicionário, né, que para nossa surpresa ganhou. Aí fala assim, tá brincando. Não estou brincando, porque nem eu e nem Ney fomos receber o prêmio, porque a gente não fazia a menor ideia, né, de que ia ganhar. A editora recebeu em nosso nome. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque surgiram muitas entrevistas, indagações e tal. E eu me lembro que eu dei uma entrevista para uma jornalista, que se eu não me engano é do estado de São Paulo, era para São Paulo. Ela me pediu para citar 5 lugares que eu considerava fundamentais para a história do samba do Rio de Janeiro. E aí eu me lembro que falei para ela, olha, porra, mas aí daqui a 48 horas eu vou estar arrependido, eu vou esquecer, vai dar merda. Não e tal. Mas aí eu falei, tudo bem, eu cito agora, mas... Aí eu citei a Praça 11, eu citei o Largo do Estácio, eu citei a Casa de Seata de Oxum, eu citei o terreiro de João Alabá de Omolu, e se eu não me engano, aí eu não lembro se eu citei a casa de Tia Fé ou o terreiro de Dona Madalena Rica do Xangô de Ouro, que foi uma referência para a difusão do samba no subúrbio do Rio de Janeiro. Quando eu já estava no meio dessas citações, me ocorreu o óbvio apavorante. Nenhum dos lugares que eu estava citando existia mais. A Praça 11 acabou, ela foi arrasada para a abertura da Presidente Vargas. O Largo do Estácio foi arrasado. E o Largo do Estácio é o epicentro da maior construção civilizatória da minha cidade. O samba de samba do Estácio. Foi arrasado para a abertura do metrô. A Casa de Tia Seata dançou na reorganização da Cidade Nova a partir do fim da Praça 11. A mesma coisa vale para a Casa de Alabá, para o terreiro de Dona Madalena Rica ou para o terreiro de Tia Fer também. Ou seja, nenhum patrimônio material que constituiu a história do Rio Negro continuava de pé. Se um é derrubado, é um descalabro histórico, um equívoco. Se 2 são derrubados, é um absurdo. Agora, se todos foram derrubados, é um projeto. O Rio de Janeiro, lá, e aí eu vou chegar para ti, é uma coisa que eu escrevi no Corpo Encantado das Ruas. É uma cidade oficialmente fundada para expulsar francês, que num certo momento resolveu que tinha que ser francesa para negar que é africana. Isso é o Rio de Janeiro. E aí vem a pergunta que você colocou. Se todos os patrimônios materiais do Rio de Janeiro são erguidos a partir de uma perspectiva europeia, todos os registros e materiais de cultura são negros. Isso daí dá para você pensar o Brasil durante 25 anos. Nós somos um país de patrimônios materiais brancos e registros imateriais afro-indígenas. Se você tira da cidade do Rio de Janeiro os registros imateriais do samba, do jongo, das rezadeiras, das benzedeiras, a cidade não existe. Não vai sobrar nada. Você que é um carioca honorário, porque não é, então virou honorário, cita para mim alguma referência poderosa da cultura do Rio de Janeiro que não tem referência ao Rio Negro. Não existe. Não, mas não tem nenhuma. Eu sei porque eu estou dizendo, não tem nenhuma. Né? A Bossa Nova é o samba envergonhado. E é bom, eu não estou dizendo que é ruim. Mas é o samba destamborizado. Tira o tambor. No apartamento. Né? Tira o tambor. Enfim,
E a mesma coisa vale, eu amo o Baden e o Vinícius e os afro-sambas, tem um projeto até de um livrinho sobre afro-samba, mas eu não gosto desse título porque alguém primeiro tem que me dizer qual é o samba que não é afro. Então, afro-samba é de uma redundância absoluta. Mas voltando aqui, Iparati é a mesmíssima coisa. Esses patrimônios materiais tombados, eles são patrimônios materiais de uma história colonial que é horrorosa, mas que hoje é bonita. É por isso que eu digo, tem que tomar um vinhozinho em Paraty? Tem. Tem que curtir o inverno? Tem. E tal. Mas, minha gente, né? É aquilo que seu Wilson das Neves sempre dizia, o cachorro que for mordido pela cobra, ele tem que desconfiar da linguiça. Então esse é um detalhe importante. E os patrimônios imateriais, não. O patrimônio imaterial é a ciranda caiçara, de tradição indígena, a cultura quilombola, o quilombo do Bracuí aqui pertinho, em Angra dos Reis, que tem a tradição do jongo, do caxambu, do sul fluminense. Então, gente, isso é referência para pensar a história do Brasil. Nós somos um país de patrimônios materiais eurocêntricos, brancos, e de registros imateriais de cultura plurais e africanos. Pô, Chico, você mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma coisa que eu insisto em dizer, é uma cidade que assistiu a encontros entre Áfricas plurais que na África não ocorreriam, Chico. A querida amiga dileta, mestra, leiam, professora Mônica Lima, pesquisadora da maior relevância, enfim, ela constata em estudo de demografia que o Rio de Janeiro era a maior cidade africana do século XIX. Paraty estava ligado a esse complexo, porque a mesma razão que faz do Rio a cidade mais africana do planeta, ela não estava na África, era o Rio, no século XVIII para o XIX, é o que transforma Paraty, por conta da mineração, das Minas Gerais. É essa a questão. Só que há um detalhe, pelo mar, tráfico atlântico, nós só recebemos bantus do complexo civilizatório do Congo, Angola e da costa de Moçambique. Mas para essa região aqui, para o Rio e arredores, teve muito tráfico interno. Então eu também estava comentando isso lá. O Axanti, que está no Maranhão, o Iorubá, que está na Bahia, o Jesmarri, que está entre a Bahia e o Maranhão, eles descem e chegam no Rio de Janeiro. Um Axanti não iria encontrar um Bakongo no continente africano. Eles se encontraram aqui. Em Paraty, no Bracuí, no Rio de Janeiro. É isso, Chico, que eu chamo a atenção. Tem uma garotada que quer começar a estudar algum tema de história, eu sou bom de dar tema para os outros que eu não desenvolvo. Estude, por exemplo, o sincretismo intra-africano, porque a gente faz uma leitura simplória, banal do sincretismo, em cima de um sincretismo afro-lusitano e tal, pobre. O que resulta do encontro do Bakongo com o Marri? O que resulta do encontro do Axanti, né, com o Benguela? O que resulta do encontro de Nidandalunda com Oxum? O que resulta do encontro de Azorrano com Omulu e com Kaviungo? O que resulta do encontro de Ogum com Incossimucumbi? O que resulta do encontro do azeite de dendê com a farinha de mandioca? É o padê de Exu. Chico, é cultura. O maior produtor de farinha de mandioca do mundo hoje é a Nigéria. A farinha de mandioca não é africana. É brasileira, ela vai para lá. O padê de Exu é feito com farinha de mandioca e azeite de dendê. É um encontro entre a mandioca domesticada pelos tupis e o azeite de dendê domesticado pelas populações da África Ocidental. E nós somos resultado disso. Se você assiste, por exemplo, o Divino ou uma festa de São Jorge no Rio de Janeiro, me desculpe, aí fala, São Jorge não é Ogum. Primeiro que qualquer devoto de São Jorge de Ogum sabe, você não precisa falar isso.
Você vai chegar para um coroa de Quintino, do alto da sua pose de intelectual, e dizer que São Jorge não é Ogum, ele está de sacanagem com o coroa. Só que o interessante, e São Jorge é o santo que eu estudei, escrevi um livro sobre São Jorge, estou escrevendo mais coisas sobre ele. Não foi São Jorge que cristianizou Ogum nas esquinas do Brasil. Foi Ogum que africanizou São Jorge. O mestre Ney Lopes, que aliás passou por aqui, que estava de manhã comigo e tal, ele escreve um livro seminal no início da década de 80, esgotado, e que todo mundo tinha que ler, Bancos Malês e Identidade Negra. E ali ele mostra que a constituição ontológica do ser banto é incorporar referências de diversas culturas à sua cultura a partir de um processo de acúmulo de força vital. A gente é resultado disso, cara. Paraty é resultado disso. Rio de Janeiro é resultado disso. Os reinados, as congadas das Minas Gerais, né? O duelo, por exemplo, entre mouros e cristãos do Brasil Central, de Pirinópolis, os Moçambiques, é resultado disso. É resultado da transgressão do horror pela cultura de festa como forma de reconstrução coletiva da experiência do ser no mundo. Aliás, alguém podia anotar essa frase, hein, que eu gostei dela, vou esquecer. Tá gravado, tá gravado. Ela fala, tá gravado? Tá bom. Vai lá. Não, essas Áfricas, tantas Áfricas que você citou e que formaram o Brasil, aqui também encontraram as culturas indígenas. Sim. A cultura europeia, portuguesa. Isso nos difere do resto da América Latina. Não somos um imenso Paraguai cantando Guarânia. Mas esse encontro... Você gosta de Guarânia, não? Eu adoro Guarânia, você sabe disso. Mas não somos só Guarânia. Temos também Claro. a cultura do centro-oeste brasileira, o sertanejo, tem essa influência. Mas esse encontro das Áfricas com os povos indígenas e os europeus, a nossa brasilidade, é possível você decupar o DNA da brasilidade? A primeira coisa é a seguinte, que a gente tem que fazer para decupar esse tal de DNA. Eu gosto de propor conceitualmente, aí conceitual mesmo, para pensar essa desgrama que é o Brasil. Eu acho que existe na nossa história um embate furioso entre o Brasil e a brasilidade. O Brasil, como projeto de Estado-nação, ele é um projeto de horror. Ponto. É um projeto de exclusão social, é um projeto de concentração de renda e é um projeto de domesticação de corpos ou aniquilação de corpos que escapam a uma certa lógica eurocentrada. Isso é básico, né? A brasilidade, porque, porra, todo mundo fala também de brasilidade, mas, porra, conceitualmente, que diabo é brasilidade? Eu gosto, para o meu trabalho, de definir a brasilidade como um campo simbólico de reelaboração de sentidos de vida nas brechas e frestas de um projeto de horror que se chama Brasil. Quando você pensa em diáspora, Chico, diáspora tem que ser vista conceitualmente também. O que é uma diáspora? Conceitualmente, é o deslocamento de uma determinada comunidade de forma forçada de um lugar para o outro. Toda diáspora, nesse sentido, ela aniquila, ela destrói sentido identitário, ela quebra laços de sociabilidade, ela, portanto, é aniquiladora do ser, tanto em dimensão material como em dimensão simbólica. Mas se toda diáspora é uma experiência de aniquilação de sentido de vida, toda cultura de diáspora é uma experiência de reconstrução inventiva daquilo que foi aniquilado. Então existe uma diferença conceitual importantíssima entre diáspora e cultura de diáspora. A diáspora desagrega, a cultura diaspórica agrega. A diáspora fulmina o sentido identitário, a cultura de diáspora reconstrói sentido identitário. Eu já falei várias vezes isso, não escrevi, mas falei. Eu estava ouvindo a entrevista há muitos anos, tem uns 20 anos, a entrevista que Cartola dá ao Museu da Imagem do Som, e a primeira pergunta que fazem para ele é: Cartola, de onde você veio?
Como é que o Cartola responderia a isso ligado à árvore genealógica dele? Eu sou branco, cara. Você, pô, se quiser saber quem foi o teu tataravô, você descobre. O afrodescendente, não. Porque há também um sequestro da história. Então o Cartola, que era o clássico, né, resultado do encontro entre o português do Morro de Mangueira e o africano, ele não vai saber dizer de onde veio o bisavô dele. Ele era o quê? Ele era Balanta? Ele era Iorubá? Ele era Bakongo? Ele era Moçambique? Cartola, de onde você veio? Agora o Cartola resolve isso com a resposta mais simples e complexa do mundo. Vai passar o resto da vida estudando a resposta dele. De onde você veio? De Mangueira. Acabou. Aí você vê que Mangueira representa para o Cartola a reconstrução de sentido coletivo de experiência de vida, de identidade, de pertencimento, de rede de proteção social. O Cartola não sabe qual era o estandarte do reino africano de onde veio o tataravô dele. Mas o Cartola propôs um estandarte verde e rosa para a Estação Primeira de Mangueira. Então, as culturas de diáspora, elas se fundamentam na reconstrução incessante de sentidos coletivos de experiência de vida. E é isso, cara. O que é uma festa do divino? O que é uma ciranda caiçara? Não é banal, né? É a maneira que você tem para reconstruir a vida como sentido coletivo de existência diante de projetos de aniquilação e horror. É isso, cara. E aí, Chico, a gente tem que fazer uma virada e arriscar o pensamento brasileiro. É arriscar mesmo, é raspar o fundo do tacho. Essas populações que você cita, os caiçaras, os tupis, os tapuias, os bantus, os iorubais, elas trabalham com uma dimensão cosmológica de mundo que inverte o sentido que a gente dá à morte e à vida. Eu sou um cara que, se você me pergunta, quantos livros você escreveu? Acho que foram 31. 33. Que você 33, falou, tá. 30, é verdade, foi 33. Você contou semana passada. 33. Sobre o que eles falam? Eu só escrevi até hoje sobre a morte. Eu estou falando com a maior seriedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque para as culturas de terreiro, e eu não estou falando de questão religiosa, o contrário da vida nunca foi a morte. O contrário da vida é o esquecimento. E o contrário da morte nunca foi a vida. O contrário da morte é a memória, é a lembrança. O contrário da vida nunca foi a morte. O contrário da vida é o desencanto. O contrário da morte nunca foi a vida. O contrário da morte é o encantamento. Nesse sentido, você só sobrevive se você for lembrado. Só que para você ser lembrado, alguém tem que contar a tua história. Alguém tem que contar a tua história, porra. E nós vivemos uma experiência de mundo que aniquila sentido comunitário de vida, aniquila sentido coletivo. Quem é que daqui a 50, 60, 70 anos, você vai estar vivo daqui a 70 anos, mas daqui a 150, alguém vai contar a tua história? Se ninguém contar, tu morreu. A sua certamente será contada. Não sei. Se a minha contar... Cara, porque é o que Gilberto Gil fala no Oriqui de Egum, que é babá lá pra lá. O filho perguntou pro pai, onde é que tá o meu avô? O meu avô, onde é que está? Avô pergunta ao bisavô, onde é que está? Tataravô, tataravô, onde é que está? Eu falei isso ontem, cara. Eu conto pro meu filho a história do meu avô... Porque é possível que o meu neto conte a minha história. E aí eu continuo. E isso só é ontologicamente viável, isso é filosofia, é o ser, se você viver em coletividade. Porque se você não viver em coletividade, sua história não será contada. E isso é básico, né? Então, tudo que eu escrevi até hoje, e que eu vou escrever, porque eu escrevo, porque eu sei que eu tenho que escrever, né? Essa é uma determinação fundamentada na minha família, na minha tradição e no meu exercício ritual de tentar me aproximar do mundo a partir da encantaria, né? É muito simples.
Eu basicamente escrevo para falar como, diante de tanta morte, foi possível tanta vida, e diante de tanta vida, como é que é possível que tanta gente tenha morrido, ainda que continue respirando? Né? Eu fui um garoto, falei na Casa Record isso. Eu cresci dentro de um terreiro. A minha avó é Deda de Oxum, que é uma figura importante na religião de terreiro no Rio de Janeiro, que em 1963 funda a primeira casa de Xangô do Recife, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu nasci ali dentro. Então não é uma questão de fé, a fé para mim não tem nenhuma relevância. Mas é uma questão de que eu percebi o mundo a partir daquela experiência. Né? É ali que se fundamenta esse tipo de coisa. E eu fui uma criança que os maiores esporros que eu tomei foi de gente que já tinha morrido. Foi o caboclo Tupinambá da minha tia Nádia, que está viva ainda bem com saúde, que morreu em 1565, não obstante continua vivo para dar esporro em criança. Foi o caboclo Peri, que trabalhou muito tempo guibaé com minha avó, que não obstante ter morrido, me chamava de gafanhoto e me alertava para os rumos que a minha vida estava tomando. Né? E isso não tem nada de engraçado. Isso não é pitoresco, isso não é folclórico, porque tem um detalhe também que eu alerto em todas as mesas que eu falo. A simpatia pitoresca é um perigo. A simpatia pitoresca é um perigo. Ela não é tão aniquiladora quanto a intolerância, o racismo religioso, mas ela é um perigo, porque no fundo você não reconhece o manancial de beleza, de sofisticação, de sentido de reconstrução, de pertencimento do ser no mundo que essas experiências trazem. Paraty, Rio de Janeiro, nós somos filhos e filhas de culturas que só puderam se expressar a partir de gramáticas que não são normativas. Quando a Portela escolheu o dia 20 de janeiro de 1928 para batizar sua bateria, 20 de janeiro é o dia de São Sebastião, encruzilhado a Oxóssi, em tudo quanto é lugar, inclusive aqui. Como a Portela não podia gritar na avenida o que arô de coque maior, porque os terreiros eram criminalizados, a bateria da Portela escolheu como toque de caixa que fundamenta o seu ritmo até hoje o agueré de Oxóssi. Então, quando você escuta o tacto, 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 isso é o agueré. Quando você escuta o tá, você está batendo o Opanigé de Omolu. Quando você escuta o tum, 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 você está escutando o Congo de Ouro dos candomblés de Angola e o Alujá de Xangô. Quando você escuta o você está escutando a história de um caramujo que caminha, e é porque o Batalá, o Xalufã está na terra. São gramáticas não normativas que nós não aprendemos em colégio. Por que a gente não aprende o que é um aguerê e o que é um alujá? Isso é um manancial sofisticado para a compreensão de mundo. E é engraçado, gosto de falar, porque uma vez me perguntaram assim, mas o ritmista da Portela sabia que estava batendo para Oxóssi? Eu respondi, o importante é que Oxóssi saiba. A gente, na semana passada, se encontrou lá no Bode Cheiroso para fazer um roteiro, combinar o improviso. Fizemos tudo diferente. Encontramos aqui, aí o Simas... Vamos falar de rua e vamos ver o que vai dar. Vamos embora. Como a gente tem que seguir aqui, que a Maria já chegou, para amarrar essa história toda, Simas, se você chegou nos ritmos, e esses ritmos, eles não estão qualificados em museus, em lugares nenhum, porque são imateriais. E eles são ritmos do samba, que são das ruas. As ruas contam nossa história, afinal. Contam a partir de gramáticas não normativas. E aí eu quero concluir lembrando de uma coisa básica, que é a seguinte.
Nós só estamos vivos porque o povo do Brasil teve a capacidade incessante de produzir terreiro. E quando eu falo de terreiro, eu não estou me referindo à experiência de um espaço de fixidez religiosa. Aí não precisa anotar não, porque é uma definição que eu dei lá atrás para terreiro. Terreiro, para mim, é todo o espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Então, os espaços podem ser terreirizados, e isso é importante até para que a gente pense o espaço urbano com referências que são nossas. Porque um outro risco cruel, e eu não posso deixar de falar isso antes de concluir, é que você estude essas culturas como laboratórios de experiência, que precisam de laboratórios conceituais que estão fora delas para que elas sejam compreendidas. Eu amo Walter Benjamin, eu amo Bakhtin, eu amo Gramsci. Mas nem Gramsci, nem Walter Benjamin e nem Bakhtin foram ao Cacique de Ramos. Então não adianta você mergulhar em estudos contundentes sobre o samba, sobre as religiões, com um arcabouço teórico em que você pensa, Bakhtin. O terreiro é um espaço de produção incessante de cultura, sofisticação e, por que não, elaboração de conceito. Terreiro é todo o espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. A Marquês de Sapucaí é um território horroroso, mas quando uma escola de samba dobra o cotovelo, a baiana gira, o repique chega e a escola entra, aquele espaço foi terreirizado. O viaduto de Madureira foi construído com o sentido funcional de ligar os carros de um lado ao outro do bairro. Quando alguém chega, vai para debaixo do viaduto de Madureira e começa a dançar num baile, aquele espaço foi praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. E o primeiro terreiro é o primeiro a ser atacado pelo projeto colonial. O primeiro terreiro é o corpo. Nós estamos nesse momento, e me despeço de vocês com a maior alegria, numa rua que é um monumento ao horror, mas que nesse momento está sendo terreirizada. Valeu, minha gente, muito obrigado.